Então, gente, vamos lá. O que a gente vai estudar hoje, né? Vamos começar a estudar o estudo, as propriedades de corpos e figuras geométricas, né? Propriedades de área, que são centro de gravidade, centroide e baricentro, né? Então, eu vou ter que passar por cima de algumas deduções para ficar no que mais importa, né? Aí depois eu vou deixar vocês, como eu já tinha falado, no AVA, link, né, com a parte que eu já dei na turma da quarta-feira, eu vou pegar lá do vídeo, a parte mais importante que eu não consigo explicar aqui, vou colocar para vocês no AVA, para que vocês tenham aí, né, conteúdo completo e assistam depois, no tempo de vocês, quando vocês tiverem um tempo aí. Certo? Então, vamos lá, gente. Bom, primeiro que eu queria falar é sobre o centro de gravidade de um sistema, né? O que é o centro de gravidade? Vocês lembram que quando a gente estudou cargas distribuídas, a gente encontrava a resultante daquele sistema de forças, né, daquela carga distribuída, e colocávamos ela em uma posição específica. Lembram? Então, a gente tinha que encontrar uma resultante e a posição dela. Então, o centro de gravidade de um corpo, ele é aquele ponto, né, no qual se localiza o peso resultante, né? Por quê? Porque vocês sabem que todo corpo que tem massa, dentro de um sistema, de um campo gravitacional, né? A aceleração da gravidade produz uma força-peso, né? Só que o campo gravitacional, ele não ou seja, ele não produz força-peso concentrada, ele produz uma carga, uma força-peso que é distribuída, certo? Porque o corpo, ele tem infinitas partículas, né? Infinitos pontos materiais dentro dele, né? Ele está formado por infinitos pontos materiais. Então, cada massinha da partícula, ela vai ter uma força-peso. Então, a força-peso é uma carga distribuída no volume daquele corpo, né? Só que a gente pode trabalhar com a resultante. E a gente sempre simplifica o problema colocando essa força-peso resultante em um ponto único, né? Só que esse ponto, ele tem que produzir o mesmo efeito do que o sistema de força-peso distribuída, né? Tem que ser o mesmo efeito, ou seja, é um sistema equivalente, há uma equivalência, certo? Então, gente, esse ponto onde vocês aplicam ou consideram que a força-peso está concentrada, é chamado de centro de gravidade de um sistema. Certo? Observem essa figura aqui, gente. Eu tenho esse corpo aqui pendurado, tem um microfone aí aberto de alguém. Desculpa. Eu já ia mutar. Bom, então vamos lá. Se vocês observar aqui esse exemplo da figura, né? Esse corpo está pendurado, né? Então, a gravidade vai produzir a força-peso, né? Atraindo o corpo para o centro da Terra. Seria essa força aqui representada pelo vetor W. Só que observem o seguinte, gente. Se eu pendurar o corpo aqui pelo ponto A, essa força W, ela vai estar aqui, nessa linha da ação. Vamos supor que ele seja pendurado agora pelo ponto V, como está mostrado aqui no outro desenho, né? O que acontece? Bom, ele está pendurado por outro ponto, mas a força-peso, ela vai continuar passando pelo mesmo ponto aqui, G. E se eu pendurar aqui por C? Bom, os pontos originais, né, eles mudaram a direção, mas a força-peso continua passando por G. Por quê? Porque esse G é o centro de gravidade daquele corpo, certo? Ficou claro isso? Esse seria o conceito de centro de gravidade, aquele ponto onde se localiza a força resultante. Só que quando a gente está falando da força-peso, chamamos centro de gravidade. Por quê? Porque o peso é a força produzida pela atração, da aceleração gravitacional, certo?
Ficou claro isso? Mas é o ponto onde se localiza a resultante da força-peso. Então, vamos lá. Como é que a gente encontra esse ponto, né? Para um corpo. Então, a gente tem aqui esses desenhos, né? Tridimensionais de sistemas, de um sistema qualquer, composto aqui por 3 pontos materiais. Então, vamos supor que a gente quer determinar quais seriam as coordenadas do centro de gravidade desse sistema aqui. Ou seja, em que ponto eu posso colocar a resultante dessas 3 forças-peso, né? Bom, se você observar aqui, você tem um sistema aqui de força que é paralelo, né? Que a força-peso, ela sempre está apontando para baixo. Então, um sistema de forças paralelas. Então, vocês lembram o conceito dos momentos que a gente usava para calcular a resultante, né? Os momentos produzidos pela força do sistema original tem que ser igual ao momento produzido pela resultante com relação a um ponto ou a um eixo, certo? Então, aqui, a gente encontra essas coordenadas aplicando essa propriedade, né? Então, vamos lá. Bom, a gente tem, então, o quê? O peso de cada partícula, né, de cada ponto material, e o peso resultante seria a soma deles 3, concordam? Então, esse peso resultante eu localizaria aqui no ponto G. O que eu preciso conhecer, quais seriam essas coordenadas. Então, a gente parte daquele raciocínio, né, que já fazíamos para forças. A soma dos momentos desses pezinhos individuais em torno dos 3 eixos vão ser iguais, ou seja, tem que ser iguais ao momento produzido pelo peso resultante colocado em G. E a partir dessa equação, a gente então consegue chegar nas coordenadas do centro de gravidade, né? Então, observem só. Um artifício que foi feito aqui foi girar esse sistema 90 graus. Por quê, gente? Como é um sistema de forças paralelas, essas forças paralelas, elas vão produzir momento em torno de quais eixos? No caso aqui, do eixo Y e em torno do eixo X. Mas elas não vão produzir momento em torno do eixo Z, porque ele é paralela ao eixo Z. Então, para encontrar a coordenada de G, que seria o centro de gravidade, em torno do eixo Z, esse sistema aqui de coordenadas é girado 90 graus. Foi o que foi feito aqui embaixo. Para quê? Para que agora elas produzam um momento em torno do eixo Z. Certo? E dessa forma a gente encontra, né, as equações para determinar x barra, y barra e c barra. Que vão ser quem? As coordenadas desse ponto G, que seria o centro de gravidade desse sistema. Então, ele é calculado por essas equações aqui, que saem dessa dedução, da relação dos momentos, né? Igualando os momentos, a soma dos momentos de cada ponto material, de cada forcinha peso, ao momento produzido pelo peso resultante, né? Localizado aqui a uma distância x barra, c barra, y barra, que eu não conheço. Então, vocês planteando essa igualdade, né, essa equação, e solam aqui x barra, y barra e c barra. Né? Então, o que interessa é que vocês vão determinar a partir dessas equações aqui. Acompanha o raciocínio, gente? Tá acompanhando aí a lógica? Sim ou não? Bom, qualquer coisa podem perguntar, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, a formulação geral, para vocês encontrarem as coordenadas do centro de gravidade de um sistema, são essas aqui, né? Como você vai encontrar? Bom, você vai somar os momentos produzidos por cada partícula, cada força-peso de cada partícula, que seria isso aqui, esse somatório no numerador, dividido pelo peso total, né? A mesma coisa para Y, a mesma coisa para Z, né? Só que aqui os momentos são em torno do eixo
Z, né? Aqui. De acordo com esse sistema, né? E assim, analogamente para os outros. Então, a gente vai chamar de x barra, y barra e c barra a coordenada do centro de gravidade, né? Para ter uma nomenclatura aqui. Certo? E as outras, que seriam a x e y, z, com o tio em cima, vão representar as coordenadas de cada ponto material no sistema. Certo? Então, é só isso, é só aplicar essas equações aqui. Então, por exemplo, gente, você tem aqui no desenho x barra, y barra e c barra, representando as coordenadas do ponto G, que é o centro de gravidade. Então, aqui, x1, tio, vai ser a coordenada do pezinho 1 em x. x2, tio, a coordenada do pezinho 2 em x, e assim por diante. Para y, de forma análoga, e para z, também é feito de forma análoga. Então, a gente pode escrever essas formulações assim, de uma forma geral, né? Só que, pessoal, o que acontece? Bom, a gente fez essa dedução aqui considerando um sistema discreto, né, de partículas, certo? Só que os corpos, eles não são discretos, né? Os corpos, eles estão formados por infinitas partículas. Então, esse princípio que a gente falou, ele não faz muito sentido no caso de um corpo, né? De um corpo sólido. Por quê? Porque eles não são discretos. Então, para realmente a gente escrever de forma certa, seria necessário usar uma operação de integração. Concordam? Porque o sistema, o corpo, ele é contínuo. As partículas, elas são infinitas. Então, não faz sentido falar de somatório. O que faz sentido é falar de integral, certo? Somatório é quando você tem um sistema discreto que o número de partículas ele é definido, né? Mas como em um corpo sólido, você não tem um número de partículas definido, então, a forma certa da abordagem é por integração. Então, gente, aqui só foi substituído aquele somatório por uma integral aqui. Então, vocês vão ter a integral, né, da x til pelas dw, que são os diferenciais de peso de cada partícula, dividindo o peso total. A mesma coisa para y barra e a mesma coisa aqui para c barra. Certo? Então, é isso. Vamos lá. O que mais? Bom, então, gente, essa formulação aqui geral é aplicada para determinar o centro de gravidade de qualquer sistema, né? Então, vamos lá. Se a gente considera agora, né, que a aceleração da gravidade G, ela é constante, né, para cada ponto material. Isso é uma simplificação, né, porque G, ela não é constante, ela depende da altura, né, da distância que você se encontra do campo gravitacional. Só que para o mesmo corpo, né, essa simplificação ela é válida, né, porque a gente usa um valor de aceleração de gravidade que ele foi medido ao nível médio do mar, né? Só que a gente adota ele para tudo, porque é uma aproximação muito boa no nível aqui que a gente está, a superfície terrestre, né? Mas essa aceleração da gravidade, ele é variável. Mas vamos lá, o que interessa é que a gente pode considerar que ela é constante, né? Porque a diferença entre as partículas de um corpo, do valor da gravidade, é muito pequena. Então, consideramos ela constante. Se a gente substitui, então, que o peso é igual à massa pela gravidade, nessas equações aqui, o que que a gente tem? Bom, a gente chega nesse conjunto de equações aqui, que agora não dependem da gravidade. Por quê? Porque a gravidade, ela se anula, né? Então, vão ficar com G aqui no numerador e G no denominador. Aí vão cancelar. Então, vai ficar um sistema aqui de equações que não está dependendo de G. Então, pessoal, como essas aqui já não dependem mais de G, não faz sentido falar
de centro de gravidade se você não está considerando a aceleração da gravidade nas equações. Você só está considerando a massa do corpo. Então, gente, quando a gente faz essa abordagem assim, falamos do centro de massa e não do centro de gravidade. Mas, como vocês podem observar pela analogia das equações, o centro de massa ele vai coincidir com o centro de gravidade, certo? Então, é o mesmo ponto, são as mesmas coordenadas, só que não faz sentido falar de centro de gravidade se você não está considerando o campo gravitacional. Você cancelou, né, a constante G, e aqui eu estou só em função da massa do corpo, certo? Então, aqui a gente fala de centro de massa de um sistema. E o centro de massa, ele dá uma ideia da distribuição da massa daquele sistema. Concorda? E, novamente, ele vai coincidir com o centro de gravidade. Certo? Então, também centro de gravidade, gente, e centro de massa, eles são conhecidos como baricentro de um corpo ou de um sistema. Certo? É a mesma coisa. Então, você pode encontrar as duas formas na literatura, baricentro ou centro de gravidade, centro de massa, indistintamente. É o mesmo significado, eles se referem ao mesmo ponto, certo? Então, vamos lá. Então, gente, vocês podem também abordar isso vetorialmente, né? Vamos supor que você tinha aqui esse corpo de massa M, né? Como que vocês abordariam isso de forma vetorial, né? De igual forma, você vai aplicar uma integral, né? Se você pegar aqui o ponto G, e eu quero conhecer esse vetor de posição, R barra, né? Então, seria como? A integral de cada vetor de posição pelo diferencial de massa de cada partícula, dividido pela massa total. Então, é a mesma coisa, porque esse vetor de posição, ele vai dar as coordenadas x, y, z também. Então, a abordagem pode ser feita vetorial, né? Ou escalar, das duas formas. Bom, gente, vamos lá. Essa é a parte mais importante, né? Para nós, que é o conceito de centroide. O que seria o centroide? Bom, vocês viram que eu falei primeiro, né? De centro de gravidade, né? Depois, a gente cancelou a gravidade, substituindo peso igual a massa por gravidade. E aí, ficamos com umas equações em função apenas da massa. Então, quando a gente tem só as equações em função da massa, falamos de centro de massa, certo? E o que acontece se eu tenho um material que ele é uniforme ou homogêneo, né? Ou seja, ele tem propriedades constantes. A densidade dele é constante ao longo do corpo. Então, a gente pode fazer essa mesma substituição, né? Como a densidade é constante, eu posso retirar também a massa das equações. Certo? E aí pode a gente cancelar também a massa das equações. E ter as mesmas equações, só que elas não vão depender da massa. Elas vão depender apenas da geometria daquele corpo. Certo? Vão depender da massa e do peso, né? Tudo isso vai ser cancelado das equações. Então, gente, de forma análoga, a gente pode falar de centroide como sendo aquele ponto que define o centro geométrico de uma área. Ou de uma superfície qualquer, ou de uma linha, né? Qualquer figura geométrica. É o centro geométrico de um sistema qualquer. Certo? E lembrem disso quando a gente fez, quando a gente viu naquela aula anterior, cargas distribuídas, né? Que colocávamos a resultante no centroide do diagrama daquela carga, né? Então, é isso que a gente vai aprender hoje, como calcular o centroide de figuras planas.
Ficou claro esse conceito de centroide, gente? É o centro geométrico de um sistema. Certo? Ficou claro isso? Sim ou não, gente? Todo mundo está calado aí? Por enquanto, ainda está dando para compreender mais ou menos o negócio na hora de sair. Sim, professora. Bom, então vamos lá. O cálculo dos centroide, então, ele vai ter 3 categorias, né? Dependendo da geometria do corpo, né? Do corpo que a gente está analisando. Então, a gente pode ter uma linha, uma área ou um volume, né? São as 3 geometrias possíveis. Então, o cálculo do centroide, ele vai cair nessas 3 categorias aí. E as equações, gente, elas são análogas. Você pensou aqui, o primeiro caso, que seria uma linha. Se a geometria do objeto, né, tem formato de fio, como esse aqui, né? Como que a gente calcula os momentos? A gente pega elementos infinitesimais de comprimento, né? Porque é a dimensão mais significativa, as outras duas são muito pequenas. Então, a gente pode considerar isso como um fio. Certo? Eu aplico essas integrais, então, que vocês veem que são parecidas. Só mudou o quê? O formato, né? O formato do corpo que eu estou analisando. Então, são as mesmas equações para x barra, y barra e c barra, só que nesse caso aqui, eu vou ter uma integral, né? Dx dl, porque o meu elemento diferencial agora mudou. Agora ele é um comprimento. Um pedacinho aqui, um diferencial de comprimento. Dividido por quê? Pelo comprimento total desse fio. Da mesma forma, feito para y e z barra, né? Então, vamos lá. Se a gente tem outra geometria, uma área, né? Para calcular o centroide de uma área. Que pode ser uma placa, pode ser esse formato aqui, né? Tipo casca ou concha, né? A gente faz da mesma forma. As equações, elas são bem similares, são as mesmas, são análogas, só que agora mudou para quê? Para um elemento de área, né? Meu elemento diferencial é de área agora aqui. Então, eu vou ter uma integral de x dA, né? Dividido pela área total do corpo. Professor, Sim. eu cheguei meio atrasado na aula. Esse D significa o quê mesmo? Oi? Esse D junto do A, ele significa o quê mesmo? Eu não entendi nada do que você falou. Tá muito baixinho o teu... Pode falar mais alto? Esse D junto da letra A, ele significa o quê? É um diferencial de área. É um pequeno elemento diferencial de área, né? Que a gente está falando aqui da integral. Tá, Então, a beleza. integral de x é a coordenada x de cada elemento diferencial, né? E aí, uma Show. integração, porque você está, né? Tem um corpo aqui que é contínuo. Um sistema contínuo. Certo? Certinho. A mesma coisa aqui com y e z, né? Então, pessoal, essa parte aqui em cima, essa integral aqui do numerador, as 3, né? Elas são conhecidas como primeiros momentos de área. Ou momento estático de uma seção. Aí vocês vão ver isso também na aula que vem. Mas já estou aqui, né? Já que apareceram aqui, falei para vocês, né? Essa parte aqui do numerador são conhecidos como primeiros momentos de área. Então, a gente pode definir a coordenada do centroide como momento de área, né? Primeiro momento de área dividido pela área total. Certo? Então, às vezes, na literatura, essa parcela aqui aparece com uma nomenclatura diferente. Eu já vi como esse Z, esse Y, esse X,
né? Com essa nomenclatura aqui, que é momento estático. Mas pode ter outra também. Mas está se referindo a essa mesma integral aqui. Só por se vocês encontram isso, já vocês saibam, né? Porque que é definido, às vezes, as coordenadas do centroide como sendo momento estático, o primeiro momento de área, dividido pela área. É porque esse momento de área é essa integral aqui. Então, vai chegar na mesma situação aqui. Só fazendo essa aclaração aí. Então, vamos lá, gente. Então, se eu tenho um elemento de volume, de forma análoga, né? Observem que as equações elas são análogas. Eu só mudo o quê? O elemento diferencial. Meu elemento diferencial aqui é de volume, então eu divido pelo volume total, né? Então, observem a similaridade. Ué, caiu uma coisa aqui. A similaridade das equações só muda o quê? O elemento diferencial. Se ele é uma linha, vocês vão ter um dl e vão dividir pelo comprimento total. Se é uma área, vocês vão ter um dA, que é um diferencial de área, e vão dividir pela área total. E se é um corpo com volume, vocês vão ter um dV, que é um diferencial de volume, e vão dividir pelo volume total do corpo. Certo? Então, pronto. Essas são as equações, gente. Vamos lá. Outra propriedade importante, quando a gente fala de centroides, é a simetria. Então, algumas formas geométricas, né, elas têm um eixo ou dois eixos de simetria, né? E, bom, qual é a propriedade que a gente tira disso aí? No caso em que você tem um eixo de simetria, né, o centroide, ele vai estar naquele eixo, vai ficar sobre o eixo de simetria. Então, aqui nesse caso primeiro, gente, vocês têm aqui um elemento de linha, observem que ele é simétrico aqui em torno do eixo Y. Concordam? Ele é simétrico aqui em torno do eixo Y. Então, o centroide desse elemento, ele vai estar sobre o eixo Y. Ele vai estar aqui. Certo? Vocês só não sabem a que distância, né? A que altura ele está, mas ele vai estar sobre o eixo. Então, aqui, no caso dessa figura aqui, que é um perfil I de uma viga. Essa viga aqui, ela é simétrica em torno dos dois eixos. Ela tem simetria em torno do eixo Y e simetria em torno do eixo X. Concordam? Vocês sabem o conceito de simetria, qual é, né? O conceito de simetria é que se você parte o elemento por aquele eixo, né? Ele vai se dividir em duas partes iguais, né? Então, aqui em torno do eixo Y, gente, você tem simetria. Essas duas partes, se vocês dividem, são iguais. E a mesma coisa em torno do X, certo? Se você corta esse perfil aí, essa seção em torno do eixo X, né? Corta aqui pelo eixo, você vai ficar com duas partes que são exatamente iguais. Certo? Então, essa figura aí, ela é simétrica em torno dos dois eixos. Com relação a Y e com relação a X. E se o centroide, ele coincide, né? Ou seja, ele se encontra sobre os eixos de simetria, a gente já deduz diretamente que, nesse caso, o centroide ele tem que estar aqui na interseção dos dois eixos, né? Que ele tem que estar sobre o eixo Y e tem que estar aqui sobre o eixo X. E qual é o único ponto que ele vai ficar sobre esses dois eixos? Aqui é a interseção deles, concordam? Então, se a figura é simétrica, gente, ele vai estar na interseção dos eixos de simetria, que seria o centro geométrico dessa figura aqui. Se for um corpo com volume simétrico, acontece a mesma coisa, né? Vamos supor que você tem esse tubo aqui, que ele é simétrico, em torno dos três eixos, certo? Se você corta ele aqui pelo eixo Y, você vai ficar com duas metades iguais. Se você corta ele aqui em torno do eixo X,
corta ele assim na vertical, as duas partes vão ser iguais. E a mesma coisa se você cortar em torno do eixo Z, né? Você vai ficar também com duas partes iguais. Então, esse tubo aqui, ele é simétrico em torno dos três eixos. E como o centroide, ele tem que ficar sobre os eixos de simetria, o que acontece aqui, ele fica na interseção dos três eixos também. Seria esse ponto aqui no meio, no centro desse tubo aí. Isso aí ficou claro, gente? Ficou claro isso aí? Sim, professor. Sim, ficou. Então, beleza. Quando você veja uma figura simétrica, já vocês vão saber identificar onde que está o centroide. Agora, o problema é quando ela não é simétrica. Aí que vocês precisam determinar. Concordam? E é isso que vocês vão aprender hoje na aula, né? Determinar o centroide de figuras planas, que é o que mais interessa para a gente. Por quê? Porque vocês vão utilizar muito esse conceito de centroide em disciplinas futuras, como resistência aos materiais, mecânica dos sólidos, né? Para analisar a flexão de barras, né? Barras submetidas à flexão, você precisa conhecer a posição do centroide das seções transversais de barras, né? Então, para o engenheiro civil, a parte mais importante é a determinação do centroide da figura diária, né? Uma figura plana, certo? Mas vocês precisavam ter também esse conhecimento de centro de gravidade e centro de massa, que já para corpos volumétricos, nos quais vocês precisam considerar ou levar em consideração a massa, né? Por quê? Porque essa parte aí do centro de massa, ela é mais utilizada em dinâmica, não em estática, né? Então, vocês vão usar menos, muito menos. Aqui na graduação, vocês estudam estática e não dinâmica. O que vocês vêm de dinâmica é só um pouquinho. Por isso, o mais importante aqui para vocês na graduação é determinar a posição do centroide de figuras planas, certo? O centro geométrico de seções. Mas o conceito é o mesmo do que centro de gravidade e centro de massa, né? É aquele ponto onde vocês vão colocar a resultante. Então, vamos lá. Esse aqui, gente, é um exemplo que está no livro, né? No livro de Merriam. Então, vamos lá. Eu vou explicar esse aqui rapidinho. Vou explicar rapidinho, né? Como ele foi feito. Mesmo que ele já está resolvido, mas tem alguns detalhes aqui que podem não ficar claros para vocês. Só para fazer um exemplo de um elemento diferente, né? Que seria um elemento aqui, perdão. Um elemento aqui de arco diferencial, que ele seria de que tipo? Bom, ele se encaixa mais num elemento tipo linha, né? Então, assim, vai ser o único exemplo diferente que vocês vão ter aqui, que não seja de uma figura plana, né? De uma área. Só para mostrar um exemplo aqui diferente. O resto, vocês só vão precisar calcular de figuras planas, né? Centroides de área. Então, vamos ver esse aqui rapidinho e a gente passa para os outros exemplos que são mais importantes. Então, vamos lá. Está sendo pedido aqui para localizar o centroide desse arco aqui circular, né? Desse elemento aqui de arco. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, o conceito que eu acabei de falar para vocês de simetria. Se vocês observam esse arco, ele tem um eixo de simetria, né? Esse eixo aqui é um eixo de simetria. Vocês podem cortar esse arco aqui, que ele vai ficar com duas partes iguais, né? Então, como ele tem esse eixo aqui de simetria, já de cara vocês precisam saber que o centroide ele está localizado sobre esse eixo aqui. Certo? Só vocês não sabem a que distância. Então, ele está sobre o eixo. Então, vamos olhar aqui
Esse é outro desenho, né? Aqui foi representado um sistema de eixos coordenados, né? X, Y. Então, o centroide, ele vai estar aonde? Sobre o eixo X, né? Só que eu não sei a que altura, mas ele vai estar aqui. Sendo assim, vocês precisariam determinar apenas uma única coordenada, né? Se vocês colocam a origem do sistema de coordenadas aqui no centro da circunferência, 0,0, a coordenada y do centroide vai ser 0, porque eu coloquei a origem aqui. Como esse eixo X é o eixo de simetria, vocês só vão precisar determinar uma única coordenada para saber a que distância ele está. Concordam? Então, vamos lá, gente. Uma coisa que vocês têm que lembrar aqui é como calcular comprimento de arco, né? O comprimento de um arco, ele é quê? Vamos lá, o comprimento desse arco L, ele vai ser o quê? O raio da circunferência pelo ângulo, né? O ângulo compreendido, né? Em que o arco está compreendido. Se você observar aqui o desenho, qual é o ângulo? 2 alfa, né? Você tem 2 alfa aqui. Então, vai ser R, o raio, pelo ângulo aqui que contém o arco. Que no caso vai ser 2 alfa. Concordam? Pronto. Então, isso aí, lembrar de matemática, comprimento de um arco, né? Vamos lá, gente. E o que foi aplicado aqui? Aquela equação para achar centroide do elemento de linha, né? A gente não tinha que a coordenada x barra ia ser uma integral de x, de L, dividindo L. Foi essa equação que vocês viram lá atrás, na slide, né? Então, é isso aqui, né? Só que o L passou para aqui, tá? Mas é a mesma equação. Certo? Então, é só substituir aqui na equação. Substituir na equação os valores correspondentes a esta situação. Então, vamos lá. L vai ser quem? L é o comprimento do arco, né? Comprimento total. Comprimento total vai ser R, 2 alfa, né? Então, é isso que foi substituído aqui. 2 alfa R, que multiplica x barra. Essa parcela aqui. E o outro é a integral, isso aqui. Então, vamos lá. Na integral, eu tenho o quê? Eu tenho que integrar x, integral de x por dl. dl é o meu diferencial de arco. Então, vamos lá. Se você observar aqui esse desenho, gente, o diferencial de arco que está sendo aqui usado é esse aqui, né? Vou fazer em outra cor. Esse pedacinho aqui, concordam? Esse é meu diferencial de arco. E o comprimento dele vai ser quem? É a mesma coisa, só que como eu tenho aqui um elemento diferencial, vai ser R de φ. Sendo que φ é esse ângulo aqui, né? O ângulo que contém o elemento diferencial de arco. É a mesma coisa, só que aqui eu tinha o comprimento total e aqui um elemento diferencial. Então, o comprimento desse pedacinho vai ser R por 1 de φ. Concordam? Então, é isso que foi colocado aqui. R de φ, essa parte aqui. Que corresponde ao dl. E o outro seria x. Quem seria meu x aqui? Bom, x vai ser a distância coordenada até cada elemento diferencial. Então, ela vai ser quem? Como que vocês calculariam essa distância aqui na horizontal? R cosseno teta. É teta, gente. Eu falei φ porque eu fiquei com outro ângulo na cabeça, mas esse ângulo aqui é teta. φ é esse aqui, tá? Então, é d teta e teta, perdão. Falei errado. Então, vamos lá. Concordam que aqui a distância horizontal vai ser R cosseno teta? Né? R é o raio. E a distância horizontal, então, vai ser o quê, gente? Essa parte aqui, né? Que é isso que está aqui cotado. R cosseno teta.
Então, como isso aqui é o valor de x, foi substituído aqui na integral. E a integral é resolvida de que limite a que limite. Bom, se você tem aqui a origem, esse ângulo aqui é menos alfa, certo? Ele está horário, é negativo. E esse aqui é alfa, é positivo no sentido anti-horário. Então, você vai integrar de menos alfa até alfa, certo? Isso aqui não é mais do que o resultado dessa integral, né? Se vocês lembram aí, a integral, vamos lá, de menos alfa até alfa, de R cosseno teta, que multiplica R de teta, vai ser o quê, gente? Bom, R multiplicando R vai ser R quadrado, concordam? Então, vai ser R quadrado, cosseno teta, de teta. O R quadrado é uma constante, então ele sai para fora da integral. Certo, gente? E a integral de cosseno, não é seno? Então, é só resolver essa integral aí. Então, isso vai ser R quadrado. A integral do cosseno é seno teta. E avaliar aí nos limites, de menos alfa até alfa. Então, avaliando nos limites, isso fica como? Vai ficar R quadrado, seno de alfa, menos R quadrado, seno de menos alfa. Concordam? Só que se vocês lembram de uma propriedade trigonométrica, né? Seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Isso é uma identidade trigonométrica. Você tem que lembrar disso aí, de trigonometria, né? E aí é só fazer essa substituição aqui. Então, eu vou ter R quadrado, seno alfa, menos R quadrado, seno alfa. Como menos com menos dá mais, certo? Vai ser o quê? R quadrado seno alfa mais R quadrado seno alfa. Isso vai ser o quê? 2R quadrado seno de alfa. Que é isso que está aqui, gente. É a solução da integral. Só isso. E assim, então, a gente encontra quem seria esse x barra. É passar dividindo essa parcela aqui, né? O 2 cancela com o 2. O R cancela o quadrado, esse aqui em cima. E vai ficar, então, que a coordenada do centroide desse elemento de arco vai ser R, seno alfa, dividindo alfa. Ficou claro aí, gente? Entenderam? A senhora explicando assim, tá indo. Não estou escutando ninguém. A senhora explicando aí. Sim, ficou claro. Jeito aí, tá indo. Sim, professora. Então, vamos lá, vamos continuar, então. Então, pessoal, é o seguinte. Eu trouxe esses dois exemplos aqui, né? Calcule as coordenadas dos centroides das seguintes figuras. Eu tenho aqui um retângulo e um triângulo. Então, isso é o que vocês precisam aprender aqui na disciplina, né? Calcular centroides de figuras planas, né? Mas eu mostrei um exemplo de uma figura com uma geometria distinta, porque as formulações, elas se aplicam a tudo, né? Mas se interessa que vocês aprendam das figuras planas, né? Centroides de uma área. Porque é o que vocês mais vão utilizar, né? Para análise de tensões e deformações em barras mais para frente. Né? Então, vamos lá. Como a aula hoje vai acabar antes, né? E não dá tempo de eu fazer a dedução aqui, eu fiz essa dedução com integrais para chegar nas coordenadas do centroide na turma A, de quarta-feira. Só que a gente não vai ter tempo de fazer aqui essa dedução. Então, eu já vou partir para exemplo prático.
E eu vou deixar para vocês lá no Ava um videozinho que eu vou pegar de lá da aula da turma A, dessa parte especificamente que eu fiz a dedução por integral, para que vocês depois assistam, né, quando vocês tenham tempo, e fiquem com o conteúdo completo também. E aí, semana que vem, a gente inicia a aula, você tirando dúvidas disso aqui, né? Ou da dedução, quem tiver alguma dúvida. Mas vamos lá. Então, eu vou partir para a prática, né? Para que vocês já conheçam a posição do centroide e como determinar essas coordenadas a partir de um exercício mostrado qualquer. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo retângulo. Bom, gente, para o retângulo, de novo, sem precisar fazer demonstração e aplicar integração, pela propriedade de geometria que vocês acabaram de aprender. Onde estaria localizado o centroide do retângulo? Ele é uma figura simétrica. Então, de olhar, vocês vão saber já onde que está o centroide, certo? Encontro das bissetrizes? Oi? Seria no encontro das bissetrizes? Não estou entendendo. No baricentro, não é isso? Sim, mas qual seria essa posição dentro da figura aqui? Quais No seriam as encontro coordenadas dele aqui? Né? Ele está em algum ponto aqui desse retângulo, ele vai estar aonde? Aqui? Professora, não sei se eu estou falando besteira, mas eu penso que seria no encontro No encontro? das diagonais. Bom, ele está no centro, isso aí você acertou, mas por que as diagonais? Ele está no centro porque é uma figura simétrica, gente. Não falamos agora que quando você tem um eixo de simetria, o centroide ele está sobre esse eixo. Então, você vai ter um eixo de simetria aqui e outro eixo de simetria aqui. Sim ou não? Aí, no caso, vai ser... Então, o centroide ele está sobre os dois eixos de simetria. O único ponto que ele pode estar é aqui, que é o encontro dos dois eixos de simetria, a interseção. Então, o centroide está aqui. Mas qual é essa posição central? É a metade da base e a metade da altura. Concordam? Beleza. Então, ele vai ter aqui uma coordenada que vai ser B dividido por 2. Certo? Vou supor que esse é o meu eixo X aqui. X, Y. A coordenada dele aqui é B dividido por 2. Sim ou não? E a coordenada aqui, no eixo Y, vai ser, então, H dividido por 2. Certo? Ele está na metade da altura e na metade da base. Isso a gente encontra aplicando aquelas equações, né, as integrais. A gente chega nesse mesmo resultado. Que é o que eu falei para vocês. Eu fiz a demonstração na turma A, né, porque a gente teve as 3 horas de aula. Mas como vocês não vão ter tempo hoje, eu vou deixar esse vídeo com a demonstração no AVA. Mas o que interessa é que essas são as coordenadas do centroide de um retângulo. Então, cada vez que vocês encontrem um retângulo, esse vai ser o centroide do retângulo, né? Essas vão ser as coordenadas do centroide. Ele vai estar na metade da base e na metade da altura, né? Se eu tenho um retângulo assim, gente, vamos supor que você tem uma viga assim. E essa viga, ela tem uma base aqui de 40 centímetros. E uma altura aqui de 100 centímetros. Onde que está o centroide dessa viga? Vai ficar no meio de... Vai ser 50, 40? Eu vou colocar 30, aqui 20. o eixo coordenado.
X, Não, 50, 20. Y. Quais seriam as coordenadas do centroide aqui, nesse caso? Já com valores numéricos. 20 e 50. 50, 20. Exatamente, né? Então, ele vai estar aqui. Vocês vão ter uma coordenada aqui que vai ser 20. E aqui vai ser 50. Certo? Então, isso aí ficou claro. O retângulo é a figura mais simples. Certo? Então, vamos lá. Eu quero que vocês vejam agora o triângulo. Qual seria o centroide do triângulo? Bom, vocês não têm como saber ele, né? Da mesma forma que no caso do retângulo, porque o triângulo, ele não tem eixo de simetria, né? Então, isso aqui a gente deduziu porque ele é uma figura simétrica, que possui dois eixos de simetria. Então, claramente, o centroide, ele está na interseção dos eixos. Mas se o que acontece nesse caso aqui, que vocês não têm eixo de simetria? Você pode falar que ele está aqui na metade e aqui na metade da altura? Não, né? Não faz sentido, porque a figura não é simétrica. Então, gente, a dedução da coordenada desse centroide, do triângulo, nesse caso que é um triângulo retângulo, é feita também por integração, né? Mas isso já foi desenvolvido, né? Isso, então, é fixo para cada triângulo retângulo, né? Você não vai integrar cada vez que você encontra uma figura já conhecida que alguém já fez essa dedução. Então, assim, para que você saiba, né, e veja a dedução, eu vou deixar para vocês lá no aula, como eu falei, para que vocês vejam lá, que fazendo a dedução, aplicando a integração, eu vou chegar nesse mesmo resultado aqui, né? Que o centroide do triângulo, ele está onde? Bom, ele está aqui, vamos supor que o eixo de coordenada está aqui, Y e X. Então, esse pontinho aqui é a origem de coordenadas. O centroide, ele está localizado aonde? Bem, vamos lá. Se eu estou medindo a partir aqui da origem de coordenada, ele vai estar a 2/3 da base. E se eu medir a partir daqui, desse lado, né? Então, ele vai estar a quanto? Se esse lado aqui é 2/3 da base, esse aqui é 1/3. Esse aqui é B dividido por 3. Essas são as coordenadas do centroide de um triângulo retângulo aqui no eixo X. E aqui no eixo Y, mesma coisa. Ele vai estar localizado aqui, H dividido 3. E se eu medir a partir da outra ponta, eu vou ter, então, o quê? 2/3 de H. Lembram que vocês viram isso aí quando a gente calculou a resultante de uma carga triangular? Vocês lembram desses valores aí? Foi por isso, porque esse é o centroide do retângulo. Certo? Então, o que eu quero que vocês analisem agora, eu vou colocar uns exemplos com valores numéricos. Eu quero que vocês me digam quais seriam as coordenadas do centroide. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar esse mesmo triângulo, né? Assim. E eu vou dar para vocês um valor aqui na base. Eu vou colocar aqui 80 centímetros. E uma altura aqui de 60. Então, gente, eu vou deixar os eixos coordenados aqui também. Igualzinho. Então, vamos lá.
qual seria a localização nesse caso? Em valores numéricos, quais seriam as coordenadas do centroide desse triângulo aí? Então, gente, para vocês calcularem aí. Eu quero primeiro medir aqui, com relação a essa... Esse aqui é o meu x barra. Deu 53,33, não é isso? Vamos lá, peraí. E esse aqui é meu y barra. Então, deu quanto? 53,33? Não sei, deixa eu ver. Não fiz a conta, não. Exatamente, dá isso mesmo. Então, seria 2/3 de 80, né? Então Então, dá x barra, 106,66. como que é 106, gente? Não é 53,3? 53,3 é um terço, professora. Aí 2/3, 106,66. Gente, não pode ser 106, porque 106 está fora aqui da dimensão do triângulo. 2/3 de 80 dá Ah, isso tá. aí. Desculpa. Tá certo. Eu equivoquei aqui. Tá certo. Tá certo, né? 2/3 de 80 Tá dá isso aí. certinho. Tá ok. Y barra seria, então, quem? 20. Exatamente, 1/3 de 60, né? Que é 20 centímetros. Bom, então aí foi fácil, né? Mas se agora, gente, vamos supor que eu coloque o triângulo em uma posição diferente. Vou colocar o triângulo assim agora. Deixa eu ver como eu coloco ele. Bom, vou colocar ele assim. É o mesmo triângulo, tá? Eu vou colocar agora... Vou deixar passar essa parte aqui mais retinha. Pronto, então vamos lá. É o mesmo triângulo, só que eu vou colocar aqui outras dimensões. Eu vou colocar aqui 90 centímetros. E eu vou colocar aqui na base 35. E agora o meu eixo coordenado, ele tá aqui. Esse é meu eixo Y. E esse é meu eixo X. Então, gente, eu quero que da mesma forma, vocês calculem aí com valores numéricos quais seriam as coordenadas desse centroide C aqui agora. Agora, minha coordenada x barra vai ser esse pedacinho aqui. Concordam? E minha coordenada y barra vai ser esse outro pedacinho aqui. Opa. Cadê o triângulo, gente? Sumiu? Não acredito. Sumiu. Meu Deus. Desapareceu, gente. Não sei o que eu fiz aqui. Enfim, precisa de novo. Vamos lá. Bom, já que desapareceu, eu vou fazer aqui. Então, meu triângulo vai ser esse aqui. Eu tinha colocado aqui quanto? 90, né? E aqui 35. Certo? Mas, enfim, tanto faz. Então, o eixo Y eu coloquei aqui.
E o eixo X eu coloquei para cá. Agora eu quero, né, saber quais são as coordenadas aqui desse centroide. X barra, Y barra. Então, vamos lá. Quanto que vale aqui X barra, gente? De novo, vou colocar aqui para vocês a referência, né? 35 dividido por 3, né? Bom, é 35, né? Nossa, é 35 dividido por 3, exatamente. Isso dá quanto? 11,66. Onze meia meia? Opa. Isso. Ah, não acredito. De novo. Que bom. Só porque isso aqui não, quando eu boto atrás, às vezes não boto. 11,66, falou você? Foi. Então, é aproximadamente isso aí, né? Y barra, então? Perdão. Sim, Y 30. barra. Isso, 90 dividido por 3, né? Seria, então, 30 centímetros. Exatamente, gente. O que mais? Vou fazer outra configuração aqui. Vou fazer ele agora assim. Então, vou colocar aqui uma base agora de 120. E uma altura aqui de 70. Agora eu quero saber de novo. Eu vou colocar aqui os eixos Y, X. De novo, gente, como referência com esse sistema aqui. Quem vai ser aqui Y barra Y barra e X barra. Numericamente, quais são os valores, né? Vamos lá, para secar isso aí, então. Alguém já fez aí a conta? X barra é 40, né? Exatamente, né? 120 dividido por 3, né? 40 centímetros. Y barra, 23,33. 70 dividido por 3, né? Isso. 23,33. Isso. Então, pronto. Então, é isso, gente. Você só aplica, né? Observando a orientação do triângulo, né? E o sistema de eixos coordenados. Se eu tivesse agora meu sistema de eixos coordenados aqui, gente. Vamos lá, vou fazer o mesmo triângulo. Só que ele vai ter o sistema de eixos coordenados em outro ponto. E com outra orientação. Só para ver se vocês já realmente estão entendendo direitinho como aplicar isso aí. Vou deixar as mesmas medidas aqui. 120, 70 centímetros. Não coloquei unidade nem nada. Mas vamos supor que eu tenho aqui... Bom, eu coloquei aqui o eixo Y para cá. Eu vou fazer aqui o eixo Y ao contrário. Esse aqui é meu Y, perdão, X, Y. E esse aqui é a origem de coordenadas. Agora, quais seriam as...
x barra, y barra, perdão. Y barra não mudou, né? Continua sendo a mesma coisa. Concordam? O eixo continua aí na mesma posição. Então, a coordenada continua sendo 23,33. Mas y barra vale quanto agora, gente? Vamos lá, gente. Não mudou nada, só mudou a orientação. 2/3 de 120. Então, não mudou nada, eu só mudei aqui a orientação do eixo. Né? Então, eu quero também esse pedacinho aqui. Exatamente. Então é negativa apenas. É a mesma coisa, apenas negativa. Agora é menos de 40 centímetros. Certo? Porque eu coloquei o positivo para esse lado. Então, só vou colocar uma coordenada aqui negativa. Só isso. Se eu tivesse colocado o sistema de eixos aqui nessa ponta. Vamos lá. De novo, outro teste aqui. Vai ser pequenininho porque não tenho espaço, gente. Agora eu vou colocar o sistema de eixos. Meu Y agora vai para baixo. E o X vai para cá. E eu vou deixar de novo esses valores aqui, 70 e 120. E o centroide, ele está aqui. Bom, vamos lá. Nesse caso, gente, quanto vale aqui? X barra. Y barra. Opa, peraí, coloquei X barra errado. Então, X barra vai ser medido a partir daqui, certo? Que a origem de coordenadas é essa agora, né? Então, eu vou ter um X barra aqui e um Y barra aqui. Dessa forma, o Y é negativo, né, professor? Exatamente. Então, o Y é negativo e vale quanto, gente? Gente, a posição do centroide dentro do triângulo, ela não muda, é a mesma. Só mudou o sistema de referência. Dá 80, professora? Menos 80? Y barra? Não, é o X barra. Barra dá 80. Dá menos 23,33. Exatamente. Y barra é menos 23,33, que é a mesma coisa, né? 70 dividido por 3. E X barra? X barra é positivo, né? E vale quanto? 2/3 de 120, né? 46,66. 2/3 de 120 deu 46,66? É de 120? Não é 120 o que a gente tem aqui? 80, professor, 80. 80, né? Então, 80 centímetros. Certo? Professor, Oi. a avaliação, a senhora vai colocar isso para a gente definir com integrais também, não é? Ou não? Não, gente. É porque não faz sentido, só está tudo já calculado, né? Então, não é objetivo que vocês façam por integração. Isso já está definido, está tabelado, né? Você precisa aprender o procedimento de integração, porque se vocês encontram uma figura no futuro que não está tabelada, vocês sabem pelo menos como é a abordagem, né? Mas para fins de avaliação, não. Não vou colocar para vocês terem isso aí por integração, né? Bom, gente, ficou bem entendido como aplicar isso aqui? Então, de novo, a dedução por integração, vou colocar no AVA para, né, vocês assistirem lá depois.
Bom, isso aqui era para eu desenvolver mais exemplos, mas eu já coloquei todos aqui nessa. E então, gente, o que eu quero que vocês vejam também, que vocês deem uma olhada nos apêndices dos livros, né? Da bibliografia que você tem na disciplina, todos os livros, eles têm apêndices com essa parte aqui, de centroide, de figuras conhecidas. Então, você vem aqui, a gente tem segmentos de arco, que foi aquele exemplo primeiro que eu mostrei, né? A coordenada do centroide. Um quarto de arco, e arco semicircular, ele já está aqui tabelado, qual seria a coordenada do centroide. No caso da área circular, como é simétrica, está no centro, né? Área semicircular, um quarto de círculo, e assim, setores circulares. Certo? Então, vocês têm também o retângulo, já vocês viram, né? Que é o mais simples. Um triângulo aqui, né? Só que esse triângulo aqui não é um triângulo retângulo, como que a gente viu, né? Esse é um triângulo qualquer, genérico, né? Então, para um triângulo qualquer, vocês vão ter isso aqui, como coordenadas do centroide. E assim, né? Tem muitas mais figuras nas tabelas, né? Então, quando vocês encontram uma figura conhecida, é só ir lá na tabela e saber aplicar, né? Porque você tem que observar aqui que essas distâncias, elas estão referenciadas aos eixos que estão aqui na figura, né? Então, você vai ter uma figura que talvez tenha um sistema de eixos com uma orientação diferente, ou localizado em uma posição diferente. E aí você tem que fazer só análise para colocar a dimensão certa de acordo com o teu sistema de eixos. Mas está tabelado tudo, né? Já os matemáticos fizeram todas essas integrais aí para figuras conhecidas e a gente já conhece as posições do centroide, né? Então, assim, é como áreas de figuras, né? Como que a gente encontrou as áreas das figuras? Foi por integração também. Mas ninguém faz hoje uma integral para calcular a área de um triângulo, porque isso já é tão conhecido que você não precisa sair fazendo isso, né? Então, é a mesma coisa com o centroide. Os centroides, assim, da maioria das figuras já conhecidas, de todas as figuras conhecidas, eles estão já calculados, tabelados. Certo, gente? Então, vamos lá. Eu quero que vocês dêem uma estudada nisso aí e assistam o vídeo que eu vou deixar para que vocês tenham, assim, o entendimento mais completo, né? Da dedução, da onde que vem isso, né? Por quê, gente? O que interessa mais na disciplina? Isso aqui, gente. Cálculo de centroides de figuras compostas. Esse caso aqui. O que vocês vão aprender a calcular a aula que vem. Por quê? Porque essas aqui conhecidas já vocês têm na tabela, né? O retângulo vocês conhecem. O semicírculo aqui, a metade do círculo está tabelado, né? Então, o que vocês vão aprender, vão fazer no trabalho, é fazer o cálculo do centroide de uma figura composta. Certo? Então, é isso, gente. Vamos lá, vou liberar vocês logo, que a palestra vai começar daqui a 10 minutos. Então, gente, por hoje, é isso aí. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Só volta naquela tela para mim, professora. Por favor, a tela da explicação. Essa aqui? Isso. Não, qual foi aqui? Qual foi a dúvida? Não tem dúvida não, era só para poder passar para o papel aqui. Obrigado, já teria o print já. Bom, de qualquer forma, gente, isso aqui eu vou salvar, né? Tá salvado aqui. E vou colocar no AVA. Então, todo mundo pode depois ter acesso a isso aí. Certo, gente? Certo? Certo. Bom, então é só isso por hoje. Vamos lá. Vou pausar aqui já. Boa noite. Então, boa noite, gente. Boa palestra. Boa noite, professora. Boa noite. Até semana que vem. Todos. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Até semana que vem.